Olá! Hoje, então, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre radicais. Vamos aprender, então, como é fazer uma racionalização de denominadores. Então, vamos acompanhar aqui. O que é racionalizar? Racionalizar o denominador de uma fração significa eliminar os radicais que aparecem neste denominador, sem alterar o valor da fração. Então, o nosso objetivo é tirar esta raiz que está no nosso denominador. Como que a gente faz isso? Então, quem é que está nos atrapalhando aqui? É a raiz quadrada de 2. Então, nós vamos copiar de novo a conta e vamos multiplicar pelo fator racionalizante, que nesse caso, o nosso fator racionalizante é o raiz quadrada de 2. Então, a gente multiplica por raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2, no numerador e no denominador. E aí, a gente vai prosseguir como a gente já sabia fazer antes, né? Nós vamos fazer, então, essa multiplicação aqui. 6 vezes o raiz quadrada de 2 dá 6 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, nós podemos colocar essa multiplicação dentro de um único radical. Então, lá em cima já está pronto, 6 raiz quadrada de 2, e agora aqui qual é o nosso objetivo? É tirar esse 2 de dentro da raiz. Então, eu tenho o expoente 2, o índice aqui também é 2, então, eu posso eliminar os 2, ficando apenas com o número 2. E aí, nós vamos fazer aqui, como aqui, ó, no 6 é vezes, nós vamos, então, simplificar o 6 e o 2. Então, dividimos por 2 aqui embaixo, dividimos por 2 lá em cima, sobrou só o 3. Então, a nossa resposta é 3 raiz quadrada de 2. Então, esse foi o exemplo A. Vamos agora para o exemplo B. Tá lá. O nosso denominador que nós precisamos tirar, né, daqui é o raiz quadrada de 3. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos copiar raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 3 e vamos, então, agora multiplicar ele por raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. Então, tá aqui, ó. Esse é o fator racionalizante e aqui nós vamos repeti-lo. Agora, é só fazer a continha. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 a gente sabe fazer, então, vai ficar raiz quadrada de 15 dividido por 3. E aqui é a nossa resposta. Por que que a gente faz isso aqui, né? Então, assim, ó, se eu tenho um número, vamos supor, 2/5, e eu quero tirar esse 5 aqui de baixo, o que que eu vou fazer? Eu posso simplesmente pegar os 2/5 e multiplicar por 5 lá em cima e multiplicar por 5 lá embaixo. Porque esta fração aqui, ó, quando o numerador e o denominador são iguais, na verdade, é o número 1. Ele não altera nada no valor da primeira fração, né? Então, se eu fizer aqui 2 vezes 5 dá 10, 5 vezes 5 dá 25. Se a gente fizer essa conta aqui, ela é o mesmo resultado dessa, só que com uma cara diferente, né? Com uma roupagem diferente. Entenderam? Então, aqui, ó, o significado desse raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 é que nós estamos multiplicando essa fração aqui por 1, por isso que não altera nada, tá? Então, vamos para cá agora, ó. Quem é que tá nos atrapalhando aqui? O raiz quadrada de 5. Então, nós vamos copiar 2 raiz quadrada de 5 e nós vamos multiplicar por quem nos está atrapalhando. Raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5. Agora, nós vamos, então,
fazer as continhas. 7 vezes raiz quadrada de 5 é 7 raiz quadrada de 5. Aqui, ó, eu tenho 2 vezes, né? Porque aqui a gente não pode esquecer de que aqui tem o 1. Então, eu fiz 2 vezes 1, 2. E agora, raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 5, posso colocar essa multiplicação para dentro da raiz. Então, lá em cima, tá pronto. Aqui embaixo, 2 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25 é 5. Então, aqui vai ficar 7 raiz quadrada de 5 dividido por 10. Aí, eu olho para cá, 7 e 10, consigo fazer alguma simplificação? Não. Então, aqui já está pronto. Essa é a nossa resposta. Então, esse foi o nosso primeiro caso, o estudo do primeiro caso. Até o nosso segundo caso, então.